Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Muito obrigado pelas mensagens que vocês mandam no meu WhatsApp, também aqui no canal, tá bom? Escola Dominical Brasil. Às vezes eu não consigo ler tudo no dia, no outro dia eu vou lá e leio, tá bom? Mas muito obrigado pelas mensagens de vocês. Eu sempre leio as mensagens de vocês, ouço os áudios. Às vezes não dá para responder tudo, mas eu estou sempre ouvindo ali. E agradeço aí de coração. As mensagens de vocês me edificam, tá bom? Muito obrigado. Hoje eu vou mandar um forte abraço aí para o João Alves Pereira, ele é da ala IP, né, na Estaca Campo Limpo, que na verdade ele é meu companheiro de ministração. Eu tenho uma grande admiração por esse homem, ele é um ícone para mim, né, na igreja. É um ponto de referência aí, um homem que está sempre disposto a servir e serve na igreja, muito bom. Vou mandar um forte abraço para ele. Hoje eu tava preparando a mensagem aqui, eu lembrei demais dele, por conta que eu estou compartilhando aqui sobre as 10 pragas, Faraó ali com aquele coração duro. E eu lembro de uma história que ele me contou, né? Eu vou compartilhar com vocês. Ele conta que um homem, né, que bebia já há bastante tempo ali, bebida alcoólica, e ele até tinha o desejo de parar, mas faltava ali forças ali para ele deixar o alcoolismo ali, né? E ele queria deixar justamente por conta da família, né, que, que gostava dele, e ele queria demonstrar esse amor ali deixando de beber, né, por causa dos filhos, por causa da esposa, mas ele tinha esse problema sério com o alcoolismo, e um dia ele viu a vida dele em risco, tá bom? Ele foi atravessar uma ponte e foi justamente num dia em que ele estava muito bêbado. Ele mesmo percebeu que ele não estava conseguindo andar em linha reta e ele chegou ali onde tinha uma ponte, onde ele tinha que atravessar e a ponte não tinha corrimão, não tinha nada. E aí ele falou, eu vou cair nessa ponte aqui, não tem como eu passar nessa ponte aqui, né? Aí nesse momento, né, ele olhou para o céu e disse, Senhor, se você me ajudar a passar essa ponte, eu nunca mais bebo na minha vida, né? E então ele deu dois passos na ponte e começou a cambalear de um lado para o outro. Aí ele foi cair, colocou a mão assim, ele segurou num galho, né? Não sei de onde veio esse galho, né? De uma árvore ali. Aí ele pegou e foi apoiando, né? Colocou as duas mãos no galho, foi indo ali com esforço e apoiando naquele galho, até que ele chegou do outro lado, né? Quando ele chegou do outro lado, ele olhou para o céu e disse, né? Senhor, não precisa mais não, que eu dei um jeitinho aqui, né? Ele compartilhou essa história aqui, que às vezes a pessoa pede a bênção a Deus, mas depois que consegue, a pessoa esquece que foi, não, eu que foi coincidência, eu dei um jeitinho aqui. Bom, a mensagem de hoje que eu vou compartilhar é sobre isso. Faraó, ele recebia a bênção de Deus que ele pedia, né, para as pragas ir embora, e depois ele voltava a ter o coração duro, ele não deixava o povo de Israel ir embora, né, não deixava eles ir fazer um culto a Deus. E aí eu vou compartilhar aqui rapidamente sobre algumas pragas e citar algumas das pragas aqui, o que estava acontecendo, e sempre Faraó ele voltava com o coração duro. Por exemplo, no começo aqui a gente vê que Moisés e Arão, né, ele faz a serpente ali na frente de Faraó e os sacerdotes de Faraó faz o mesmo. E aí isso faz com que o coração dele endureça. Fala, meus magos aqui, meus sacerdotes também faz isso. E ele faz isso também na praga ali que é do rio, né? Quando o rio torna-se em sangue, os magos fazem o mesmo, os sacerdotes, e depois ele continua fazendo uma praga atrás da outra ali, até que chega na praga da rã, né? Depois do rio vem a praga da rã, e ele pede para que as rãs vá embora. Só que aí ele pede para Moisés. E ele fala, ó, se as rãs for embora, eu vou fazer então deixar o povo ir. Mas assim que as rãs forem embora, né, ele volta atrás na palavra dele e não cumpre o que ele tinha falado. E aí o Senhor vai mandando praga atrás de praga e ele vai prometendo, né? Na praga do piolho, nas outras pragas. Inclusive, eu marquei algumas escrituras aqui para compartilhar. Por exemplo, aqui na praga do piolho, no Êxodo capítulo 8, versículo 19, diz assim: E então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não ouvia, como o Senhor tinha dito, né? Então, aqui a gente consegue já observar um conflito interno, né?
entre os egípcios, porque os próprios magos, né, os próprios sacerdotes de Faraó reconheceram que aquilo era o dedo de Deus, aquela maravilha, aquelas pragas que estavam vindo ali sobre eles para que eles libertassem ali o povo de Israel. Mas Faraó não reconheceu, então a gente vê que tem um choque de opinião ali, né? Os magos não conseguem duplicar, né, essa praga. A partir dessa praga aqui, eles não conseguem mais fazer, né, outras pragas. Quando fazia a água em sangue, eles duplicavam. Quando fez as rãs ali, eles duplicavam. Mas quando chega aqui da parte dos piolhos, eles não conseguem mais duplicar nada, tá bom? Não conseguem tirar o efeito de nada. E aí, o faraó ele tem que toda vez pedir a Moisés e Arão ali que a praga vá embora. E assim ele promete, né? Se a praga for embora, eu liberto o povo, tá bom? Eles podem ir fazer lá o culto a Deus, tá bom? E aí, quando ele sentiu o alívio, ele voltava atrás na sua palavra. Ele voltava atrás todas as vezes. Então a gente vai ver isso em várias pragas, né? Na das moscas, inclusive na das moscas que vem ali sobre o Egito, o Senhor faz distinção entre o povo dos egípcios e o povo de Israel. Na parte dos povos de Israel não há mosca, na parte do Egito está cheio de mosca ali. Então, novamente, ele pede para Moisés orar, para tirar ali as moscas, e que ele deixa aí. Mas quando as moscas vão embora, novamente ele volta atrás na palavra dele. E sempre fazendo esse processo, né? E aí eu posso ir falando sobre várias pragas aqui, né? Até que ele faz ali a morte, né, do gado, do camelo, todos os animais ali dos egípcios. E morreu muitos, né? E entre os hebreus não morreu nenhum. Engraçado isso, né? E ele viu a morte dele e ele ficava duro, né, com essa situação. Ele falava que ia libertar e voltava atrás. Então são várias pragas aqui, não vai dar tempo de eu compartilhar todas, nem é o objetivo eu compartilhar todas as pragas aqui, mas a gente consegue ver sobre isso, né? Ele vai lá e faz uma investigação, vê que entre os egípcios, entre os hebreus não morreu nenhum gado ali. Então ele sabe que é o dedo de Deus, que é a mão de Deus que está fazendo isso. Aqui em Êxodo capítulo 9, versículo 11, eu achei bem interessante que diz assim, ó. Aqui fala sobre a parte em que Deus ele fala para Moisés e Arão, né, chegar perante ali o faraó e jogar um pó de cinza, né, de forno ali, a cinza de brasa, pro ar assim, que vai se transformar em sarça, sabe? E aí vai estourar em úlcera nas pessoas ali, né? Então, algumas pragas Moisés anunciava, outras ele já chegava fazendo, né, como essa aqui, ele só chegou perante o faraó e jogou a cinza para o alto ali para Faraó ver que era mais uma praga que Deus estava mandando sobre ele, porque ele não deixava o povo ir, né? O povo de Israel ir embora. E assim aconteceu. Eu marquei esse versículo que é bem interessante. Êxodo 9, versículo 11. E desta maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios, né? Então, como ele não ouvia, mandava mais praga, e essa aqui, inclusive, pegou nos magos ali, nos sacerdotes, e ele sai se coçando ali. Então, a gente vê o poder de Deus. O faraó, ele não tem dúvida desse poder, mas ele é resistente, né? Toda vez que a praga vai embora, ele endurece o coração novamente ali contra o Senhor. E aí o que acontece aqui, ó? Na manhã seguinte, né, ele vai lá, Moisés fala, vai chover saraiva de fogo se você não deixar o povo ir, né? Somente vai chover pedras de fogo, né? E aí nós podemos ver a bondade de Deus nessa praga aqui, porque ele está avisando os egípcios. Olha só o que acontece aqui em Êxodo 9, versículo 19 ao 21. Também a gente consegue ver um conflito interno aqui também, ó. Agora, pois, manda recolher o teu gado, tudo o que tens no campo, e todo homem e animal que for achado no campo, e não for recolhido em casa, a saraiva cairá sobre ele, e eles morrerão. Então ele está avisando aqui, inclusive os egípcios, né? Ó, vai chover fogo do céu, saraiva
de pedra, granízeos, né? Mistura de água, pedra com fogo. Iria acontecer tudo isso. E ele já estava avisando, ó, quem estiver no campo vai morrer. Então recolha o seu gado aí para dentro de casa. Então olha a bondade de Deus, avisando, né, a praga que viria ali. O que que acontece? E dos servos de Faraó, a quem temia a palavra do Senhor, fez fugir todos os seus servos e todos os seus gados para casa. Mas aqueles que não tinham aplicado a palavra do Senhor em seu coração, deixou os servos e o seu gado no campo, e esses acabaram morrendo, né? Então a gente consegue ver aqui que mesmo entre os egípcios teve pessoas que temiam a Deus e obedeciam a palavra de Deus. Eles viam, aliás, já tinham visto que 5, 6 pragas acontecendo. Não é possível que, por experiências, né, ele fala, essa aqui vai vir também. Se ele está falando que vai vir, vai vir. Eles guardaram ali. E os que guardaram seu gado, se esconderam dentro de casa, ficaram e salvaram suas vidas, conforme a escritura aqui. Então, a gente vê a bondade de Deus em avisar ali os egípcios. E ele faz distinção novamente, porque na terra de Gozen, onde morava ali os hebreus, né, a casa de Israel, não chovia fogo, granizo, né, não tinha esse tipo de problema. E a gente consegue ver que Deus ele faz essa distinção. Falando um pouquinho sobre essa parte aqui, né, vou compartilhar com vocês aqui a parte que fala sobre uma profecia, tá bom? Sobre granizo, pedra, nos últimos dias também, tá bom? Assim como choveu naquela época, granizo, pedra, saraiva, também vai acontecer nos últimos dias. Nós temos duas profecias a respeito disso. O foco principal da mensagem hoje é essa, né? Que Faraó ele prometia e depois ele voltava atrás. Prometia e depois voltava atrás, sempre quebrando, né? Nessas últimas aqui da saraiva de fogo, né? Ele teve que pedir novamente a Moisés que retirasse a saraiva ali, essa chuva de fogo que estava vindo ali, pedra, granizo, tudo misturado ali. E aí ele falou, essa vez eu pequei, Moisés, eu sei que eu pequei, que eu errei, e vai lá, ora, e eu vou deixar o seu povo ir, né? Porém, na própria escritura fala que Moisés já sabia que ele não iria deixar ir, que ele iria endurecer o coração, tá bom? Então, de nenhuma forma nós devemos interpretar que Faraó estava enganando Deus, né? Deus sabia a hora certa de mandar as pragas, e isso era um processo, preparando o coração de Faraó para libertar o povo dele também. Então, vamos lá, compartilhar aqui com vocês a respeito dessa chuva de pedra nos últimos dias. Quem quiser acompanhar depois, lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 21, tem uma profecia de que nos últimos dias choveria uma chuva de pedras aí, tá bom? Saraiva de fogo aí. Assim como choveu no Egito, como foi mencionado agora também. Mas essa profecia vai se cumprir com certeza, porque também ela é dita em Doutrina e Convênio. Além de dizer em Apocalipse, também é dita em Doutrina e Convênio, seção 29, versículo 16, que diz assim: será enviada uma grande chuva de pedras para destruir as colheitas da terra. Bom, então, como nós podemos ser protegidos? Nós vemos ali que o Senhor ele protegia o seu povo, né? Fazia distinção do povo ali. E podemos ver que entre os egípcios ele também mandou uma certa proteção. Ele mandou o profeta Moisés avisar, e aí quem guardou o seu gado, né, ficou protegido. Quem se resguardou em casa não morreu. Então a gente vê essa certa proteção aí. Essa chuva de pedra que é mencionada aqui em Doutrina e Convênio 29, versículo 16, fala que vai destruir as colheitas da terra. Então veja bem, mesmo que nós tenhamos dinheiro na poupança, guardado, dinheiro, reserva, não, mesmo nós tendo dinheiro, não vai ter o alimento para comprar, porque vai destruir as colheitas da terra, vai ser uma disputa muito grande por alimento. E aí que está a importância de dar ouvido às palavras do Senhor para nós sermos poupados. O que o Senhor nos fala? Nós fazermos o armazenamento, né? Então, quem tem o armazenamento, quando vier essa profecia, vai estar guardado, porque vai ter a comida em casa, enquanto muitos outros vão estar procurando esse tipo de comida para se alimentar.
né? Então, muito importante aí ouvir a palavra do Senhor, e para ser guardado, ou seja, ser preservado, temos que ouvir o que o Senhor fala, tá bom? Porque independente, se nós somos membros da igreja, nós somos o povo do Senhor, mas se nós não ouvimos o que o Senhor está nos falando, quando vem a catástrofe ali, nós vamos ser atingidos, tá bom? Então nós devemos ouvir ao Senhor, fazer o armazenamento, fazer as coisas necessárias, nos preparar, como o Senhor sempre disse. Bom, então para terminar aqui, falando sobre essa parte de Faraó, ele sempre voltando atrás, eu posso falar um pouquinho sobre mim, tá bom? Eu lembro quando eu me batizei, eu estava ciente do convênio que eu estava fazendo com Deus ali. Mas muitas vezes eu quebrei esse convênio, né? Não guardando o dia do Senhor especificamente. Às vezes eu faltava na igreja, às vezes por um motivo bobo, às vezes nem tinha motivo e eu deixava de ir. Muitas das vezes eu fui para jogar futebol, ia para a igreja, depois ia jogar futebol no domingo, ou às vezes até faltava na igreja para ir jogar o futebol, né? Então eu estava quebrando a palavra que eu tinha dado de guardar o dia do Senhor. Eu não fiz o convênio com Deus, né? Eu não fui batizado com um compromisso de guardar o dia do Senhor. Então muitas e muitas vezes eu falhei, né, na minha parte. Quebrei a minha palavra muitas e muitas vezes. E eu posso observar como Deus ele foi paciente comigo. Se ele não mandou nenhuma saraiva, não mandou nenhuma praga, não fez eu perder a perna ou coisa assim, ele teve muita paciência comigo. E hoje em dia, né, essa parte está doutrinada em mim, faz parte de mim. Eu não consigo deixar de guardar o dia do Senhor, não consigo deixar de ir na igreja. Bom, é, eu amo estar na igreja, guardar o dia do Senhor, tomar o sacramento. Eu não deixaria de guardar o dia do Senhor pelo futebol, por exemplo, né? Então, é muito importante isso, né? Que eu sei que, assim como Deus ele avisou várias vezes a Faraó ali, também ele teve muita paciência comigo até que eu pudesse obter um testemunho sobre o dia do Senhor e guardar esse dia. E assim é conosco, nós devemos ter paciência. Por isso eu tenho paciência com outras pessoas também que têm de dificuldade ali de guardar certo mandamento. Porque eu também sei o que é ter uma certa dificuldade, às vezes até por falta de testemunho, tá bom? Mas é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.